aí, preparado para aprender inglês com uma série que conquistou o coração dos brasileiros? Ah, eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. É claro que eu estou falando de Todo Mundo Odeia o Chris. Cara, ela tá tão na sua. E se você é novo aqui no canal, todos os dias eu estou aqui te ensinando inglês com conteúdos do seu interesse, para que você possa aprender inglês de uma forma divertida e eficiente. E acabar com aquela coisa de que aprender inglês tem que ser aquele tédio só com livros de gramática em uma sala de aula chata e entediante. Por isso, se você quiser embarcar nessa e começar a aprender inglês de maneira leve e divertida, eu recomendo fortemente você clicar no botão do inscreva-se e no sininho de notificações que está logo aqui embaixo para não perder nenhuma das nossas novas aulas que eu postar aqui. Todo Mundo Odeia o Chris é uma série de comédia baseada na vida do famoso comediante americano Chris Rock, quando adolescente, que aliás também narra os episódios. E a série foi ao ar de 2005 a 2009, mas a sua história se passa no Brooklyn, em Nova York, na década de 1980, período em que Chris era realmente um adolescente. E você, sabe quem é Chris Rock? Talvez você tenha visto ele em um de seus filmes, séries, shows de comédia ou levando tapa no Oscar. Bom, eu acho que em algum desses lugares você conhece ele, mas se não conhece, hoje será a oportunidade perfeita de conhecer o trabalho dele. Então, vamos logo pro trechinho? We need to talk. I just need to understand why you would talk to your mother like that. Dad, Drew and Tanya was sitting down watching TV, and I'm the only one Mom said to go clean up. I mean, it's just not fair. You raised me to stand up for myself, so why do I get in trouble when I do it at home? Nesse trechinho de Todo Mundo Odeia o Chris, você vai perceber como o inglês do dia a dia é abreviado e conectado na hora de falar. Por isso que muitas vezes você não entende os nativos, já que nos cursos você aprende todo aquele inglês engessado, que é falado palavra por palavra, aí você chega no inglês de verdade e percebe que ele é totalmente diferente disso. Por esse motivo que eu acho tão importante estudar inglês com séries e filmes, pois eles te apresentam o inglês real. Mas vamos às pronúncias dessa frase. We need to talk. Fale o E com som de I, we. Os dois E são pronunciados como vários Is juntos, need. E nessa palavra fale o A com som de O com acento agudo. E não pronuncie o L aqui. Talk. We need to talk. Nós precisamos conversar. We need to talk. I just need to understand why you would talk to your mother like that. A pronúncia dessa palavra não é just, e sim just. E olha que legal a forma que o Julius pronunciou o need mais o to. I just need to understand why you would talk to your mother like that. I just need to understand why you would talk to your mother like that. A pronúncia dessa palavra é understand. Não pronuncie o O e nem o L aqui nessa palavra. Would. Conecte a pronúncia da última letra de you com a primeira de would. You'd. E também conecte o would e o talk. E para ficar mais natural, ele praticamente não pronunciou o D no final. Would talk. O O aqui tem pronúncia de A com tio. Mother. Não fale o E aqui. Like. E o A aqui tem som de E com acento agudo. That. I just need to understand why you talk to your mother like that. Nesse trechinho podemos ver 2 usos da palavra talk. Como você provavelmente sabe, to talk significa ter uma conversa. Então o pai do Chris está dizendo que eles precisam ter uma conversa sobre algo. We need to talk. E aí ele continua dizendo: I just need to understand why you would talk to your mother like that. Quando você adiciona a preposição to após o talk, isso dá a entender que a conversa está em apenas uma direção, que é que o Chris está falando e que a mãe dele está ouvindo. Eles não estão necessariamente tendo uma conversa. Por exemplo, I need to talk to Fernando about his behavior. Eu preciso falar com Fernando sobre o comportamento dele. I need to talk to you.
Isso é semelhante ao say to e ao tell, que tem o mesmo significado. I said to her that she looks stunning. Eu disse a ela que ela está deslumbrante. Ou I told her that she looks stunning. Eu disse a ela que ela está deslumbrante. Lembrando que told é o passado de tell e said é o passado de say. Mas sempre tenha muito cuidado para não confundir essas palavras. Se você usar o say to ou o tell, significa que você falou uma coisa rápida e específica. Talk to refere-se a uma conversa mais ampla e que requer mais tempo. We need to talk. I just need to understand why you would talk to your mother like that. Dad, Drew and Tanya were sitting down watching TV. Fale o A com som de E com acento agudo. Dad, dad. Não fale o D aqui. An. E o primeiro E aqui tem som de A com tio. E o segundo E não é pronunciado. Were. Não pronuncie o G aqui. Sitting. E o O tem som de A nessa palavra. Down. Não pronuncie o G aqui. Watching. Dad, Drew and Tonya were sitting down watching TV. Você usa o sit down quando alguém passar de uma posição em pé para uma posição sentado, ou seja, sentar. Por exemplo, we were tired, so we decided to sit down for a while. Nós estávamos cansados, então nós decidimos sentar por um momento. Wait, does that mean I don't get a new suit? Sit down. But look at this thing. So how am I supposed to wear this? Então podemos traduzir essa frase como: Pai, Drew e Tonya estavam sentados assistindo TV. We need to talk. I just need to understand why you would talk to your mother like that. Dad, Drew and Tanya were sitting down watching TV, and I'm the only one Mom said to go clean up. Abrevie o I e o M em I'm. Não pronuncie o D aqui e conecte com I'm. And I'm. Não pronuncie o E aqui. One. O A e o I são pronunciados como E com acento agudo. Sad. O E e o A são falados como I. Clean. E o U como A com tio. Up. E você pode conectar o go com clean com up. Go clean up. And I'm the only one, Mom said, to go clean up. No contexto de uma refeição como um jantar em família, to clean up refere-se a limpar a mesa, tirar todos os pratos e alimentos e depois limpar a cozinha, com a intenção de colocar tudo de volta no lugar. E quando dizemos apenas clean, nos referimos à ação de fazer algo não ficar sujo. Clean up tem o significado adicional de organizar as coisas e deixá-las como estavam antes. Por exemplo, se você fizer uma festa e tiver muita bagunça depois da festa, aí você vai clean up, com a intenção de limpar e organizar tudo para ficar como estava antes da festa. Veja outro exemplo. Do you want me to help you clean up the table? Quer que eu ajude a tirar a mesa? Hey, why don't we help you clean up the mess in the mail? Wow, thanks. Did I win a contest? We need to talk. I just need to understand why you would talk to your mother like that. Dad, Drew and Tanya were sitting down watching TV, and I'm the only one Mom said to go clean up. I mean, it's just not fair. O E e o A aqui tem som de I. Mean. Abrevie o it e o is em it's. E o A e o I aqui tem som de E com acento agudo. Fair. I mean, it's just not fair. Se você prestou atenção ao diálogo até agora, provavelmente você notou que o Chris não está satisfeito com o fato de sua mãe mandar apenas ele limpar a mesa depois do jantar, e não mandar o seu irmão ou a sua irmã fazerem isso. Então ele disse que não é fair. Fair é uma palavra que tem alguns significados diferentes, mas ele normalmente se refere a como uma situação parece certa e merecedora, em um senso de justiça. Então podemos traduzir como justo. Por exemplo, the life is not always fair. A vida nem sempre é justa. No trechinho, Chris quis dizer que ele não achava que é justo que ele seja o único que tenha que tirar tudo da mesa. Ou seja, que ele achava que é uma situação que não é certa e que não deveria ser assim. Por isso, podemos traduzir a frase como: quer dizer, isso não é justo. Life's not fair, is it, my little friend? While some are born to feast,
Others spend their lives in the dark, begging for scraps. Tá gostando dessa aula com todo mundo ali, Chris? Então eu aposto que você vai gostar muito dessa aula que eu fiz com o Shrek. Você pode assistir ela clicando aqui nos cards ou aqui na descrição. We need to talk. I just need to understand why you would talk to your mother like that. Dad, Drew and Tanya was sitting down watching TV, and I'm the only one Mom said to go clean up. I mean, it's just not fair. You raised me to stand up for myself. Pronuncie o A como se fosse um E e não fale o E nessa palavra. Raised, raised. O A aqui tem som de E e você pode conectar com o up. Stand up, stand up. You raised me to stand up for myself. To raise somebody significa tomar conta de uma pessoa, animal ou planta até que cresçam, o que basicamente descreve o que os pais fazem quando cuidam de um filho e garantem que ele ou ela se desenvolvam e vivam para se tornar um adulto. Por exemplo, he was raised by his grandparents. Ele foi criado pelos seus avós. Hang on. We like to go fast. I like fast. Whoa, 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 whoa. Get your feet down. This is fresh lacquer. Seriously, were you raised in a barn? No, I was raised in a castle. O Chris disse que o pai dele raised him to stand up for himself. Então, isso significa que no processo de ser raised, criado, ele foi ensinado a stand up for himself. E essa expressão significa defender a si mesmo e ou ao seu ponto de vista, expressando a sua opinião. Ou seja, o Chris quis dizer que o pai dele sempre ensinou ele a defender e expressar a sua própria opinião. Veja mais exemplos com stand up for. You have to stand up for what you believe in. Você deve defender aquilo em que você acredita. Dad, I was wondering if I could borrow $17. Chris, what do you need money for? Isn't that why you have a paper route? No, this new kid named Kyle keeps stealing all my customers. Oh, that's terrible. You're a wonderful paper boy, Chris, and you need to remind your customers of that. She's right. You gotta stand up for yourself. We need to talk. I just need to understand why you would talk to your mother like that. Dad, Drew and Tanya was sitting down watching TV, and I'm the only one Mom said to go clean up. I mean, it's just not fair. You raised me to stand up for myself, so why do I get in trouble when I do it at home? O Chris falou o T aqui com som de R e juntou com in. Get in, get in. O O e o U tem som de A com tio e o final dessa palavra não é ble, e sim bow. Trouble, trouble. E olha que legal essa forma que ele conectou as palavras aqui. Primeiro ele conectou o when com o I, when I. Depois ele conectou o do com o it e com o at. Do it at, do it at. So why do I get in trouble when I do it at home? E nessa palavra aqui, ele não falou o E. Home, home. So why do I get in trouble when I do it at home? To get in trouble, nesse caso, significa ser reprimido ou punido por fazer alguma coisa errada, como uma criança seria por seus pais. Por exemplo, I'm in trouble with my parents for sneaking out last night. Eu estou com problemas com meus pais por ter escapado ontem à noite. Did you get in trouble with your parents? Totally, but, who cares? Screw 'em. Outro significado comum de to be ou to get in trouble é simplesmente entrar em uma situação problemática ou perigosa. Por exemplo, Fernando is in trouble with the law again. Fernando está com problemas com a lei de novo. Oh, what are you gonna buy? Nothing. After the other night, I made a decision. From now on, I'm only using women's restrooms. What? You can't do that. You're a man. You'll get in trouble. E agora que nós desmontamos todo o trechinho e entendemos todas as pronúncias das frases, chegou a hora de testarmos o quanto você entendeu do que viu aqui. Pois agora é hora do Bortoncellos Certa Quiz. resposta. Então vamos lá, a primeira pergunta do quiz é: como falar justo em inglês? Letra A, sit down. Letra B, stand up for. Ou letra C, fair. Vamos lá, você tem alguns segundos para falar a resposta. Isso mesmo, a letra C. E a segunda pergunta é: qual é a pronúncia dessa palavra aqui? Letra A, trouble. Letra B, trouble. Ou letra C, trouble. Vamos lá, novamente você tem alguns segundos. Isso mesmo, a letra A, trouble.
E a última pergunta é, o que completa a frase abaixo? I just need to understand why you would talk to your mother like that. Letra A, meet a. Letra B, need to. Ou letra C, meet a. E assim nós acabamos a terceira parte da nossa aula. E para a última parte da aula, eu vou deixar aqui o trechinho em inglês, só que dessa vez sem legendas. E agora você vai assistir e ver o quanto você entendeu dele após as explicações. Vamos lá então? Solta o trechinho. We need to talk. I just need to understand why you would talk to your mother like that. Dad, Drew and Tanya was sitting down watching TV, and I'm the only one Mom said to go clean up. I mean, it's just not fair. You raised me to stand up for myself, so why do I get in trouble when I do it at home? E aí, eu espero que você tenha se divertido muito hoje. Me fala aqui nos comentários o que você achou dessa aula com Todo Mundo Odeia o Chris. E além disso, se você gosta das aulas e quiser mostrar o seu apoio ao canal, é só clicar no botão do curtir aqui embaixo e também se inscrever aqui, para não perder nenhuma das próximas aulas que eu postar. E eu tenho 2 vídeos que eu acho que você possa gostar muito. Veja qual você gosta mais e já aperta nele para assistir. Eu vejo você lá para que seu futuro seja o futuro com inglês. Tchau!